Hoje estamos em contato com Leon Weinstein, autor e blogueiro. Seja bem-vindo, Leon. Boa tarde. Obrigada por ter vindo para esta entrevista, para esta gravação. Convido os convidados a se inscreverem no seu canal e também no nosso. E peço que você comente sobre essa noite terrível e assustadora que aconteceu na Ucrânia. Essa noite não foi a primeira e provavelmente não será a última, mas é horrível ver isso. Ver pessoas sendo retiradas, mortas dos escombros, ver pessoas sendo resgatadas em estado muito grave. E surge a seguinte pergunta: por que os russos não atacam os centros de tomada de decisão? E quando eles declararam que iriam atacar esses lugares, pensamos que isso realmente poderia influenciar o curso da guerra. Depois anunciaram de novo que não atacariam, mas continuam atingindo pessoas. A que isso se deve, na sua opinião? Obrigada. Bem, a melhor maneira para as pessoas que praticam atividades terroristas, vamos definir a palavra terrorismo, não é uma guerra quando você luta, por assim dizer, soldado contra soldado, mas sim uma tentativa de, através da pressão sobre a sociedade civil, forçar a liderança a fazer alguma coisa, certo? Na verdade, a maneira mais barata e fácil, fico surpreso, não quis dizer que é realmente boa, mas melhor no sentido de ser mais simples. Então, por isso os estados que, de modo geral, queriam levar o terror aos corações das pessoas e forçá-las a gritar: parem de lutar, senão todos nós vamos morrer e coisas do tipo. Eles, por assim dizer, sempre recorriam a esse método. Esperar que alguém lá realmente comece a cumprir o que formamos em nossas mentes, filosofias e coisas do tipo, algum tipo de liberais, mas liberais no sentido clássico da palavra, tarefas, bem, absolutamente, por assim dizer, do meu ponto de vista, é tolo e ingênuo, porque quando os lados estão brigando, eles tentam conseguir o que querem de qualquer maneira. Quer dizer, nós não estamos mais na época em que dois cavaleiros primeiro perguntavam: por qual dama você luta? Por aquela eu acho que ela é a mais bonita. E eu acho que esta é a mais bonita. E aí, digamos, começavam um duelo. Eu entendo que estou exagerando um pouco, certo? Mas mesmo assim, existiam leis. Tipo, não pode bater com a espada em quem caiu, que leis, que nada. Se você quer conseguir alguma coisa, você bate com espada, marreta, machado, mata os filhos dele, ou simplesmente ameaça matar, ou diz me dá isso, e por aí vai. Por isso, guerra é guerra, ali guerreiro contra guerreiro, não tem o que fazer. Na guerra é como na guerra, como já diziam os antigos romanos. Por isso é horrível, sim, mas é normal do ponto de vista da lógica da guerra, claro, e isso vai continuar. Obrigada. Mas o que diz Peskov? Hoje ele disse que a guerra pode acabar até hoje, se a Ucrânia sair das 4 regiões. E você, o que acha? Realmente, se os ucranianos retirassem as tropas da região de Donetsk, é disso que estamos falando, então pronto, a Rússia não teria mais motivos para lutar, nem agora, nem daqui a alguns anos. Ou seja, essa é a condição principal, a pedra no caminho que faz essa guerra continuar. E se fizermos isso, pronto, não há mais motivos para lutar. É assim mesmo ou é diferente? Bem, existe uma expressão, o diabo está nos detalhes, né? É isso que estamos exigindo. E assim que sentamos para assinar os documentos, descobre-se que sim, exigimos isso, mas além disso, ainda começa outra coisa. Vocês se desarmam completamente, vocês não têm o direito de entrar em blocos, não têm o direito de manter armas, não têm o direito de colocar bases estrangeiras no seu território, mas nós temos o direito, nós temos o direito, nós temos o direito. Vocês vão embora e depois decidiremos se daqui a 2 anos queremos recomeçar essa guerra ou não. Ou seja, sim, eu tenho absoluta certeza de que se a Ucrânia disser, nós entregamos, pessoal, aquilo que vocês ainda não conquistaram, digamos assim, sim. Só para ficar claro, eu não sou a favor da continuação da guerra, eu sou a favor de pará-la. Eu só estou tentando responder à pergunta, é verdade o que o Peskov está dizendo? Então, de início, posso dizer que no momento em que o Peskov abre a boca, já fica claro, uma coisa fica absolutamente clara, ele vai mentir. Então, se ele mente 10% ou mente 114%, isso nunca dá para prever. Mas ele mente sempre, ele, como se diz, tem esse cargo, ele é um mentiroso de marca maior. Bom, sim, mas a questão é que quando a guerra começou, os russos diziam que fizemos várias posições que não agradavam a eles. Por exemplo, queríamos entrar na OTAN, depois não falávamos russo. Eu até consigo falar, mas é muito difícil para mim e ainda fazíamos outras coisas erradas. E essa foi a razão pela qual a guerra começou, mas os motivos eram outros.
Agora, de fato, quando as pessoas já estão exaustas, elas dizem: saiam de Donbás, pronto, a guerra acaba. Será que daqui a 2 ou 3 anos ainda existirão os mesmos motivos para recomeçar a guerra? Sim, claro. Olha, eu não tenho tanta certeza de que a ideia. Bom, não vamos chamar de Putin, não importa quem seja, né? A ideia do Putin desde o início era conquistar a Ucrânia, no sentido em que entendemos a palavra conquistar. Da mesma forma que a ideia, digamos, de Hitler não era matar 6 milhões de judeus, ele não tinha essa ideia. Ele precisava de alguma forma se livrar dessas pessoas. O que significa se livrar? Eles tinham muitas coisas que poderiam ser rapidamente divididas e fazer o povo alemão feliz, pelo menos por algum tempo. Era isso, na verdade, o que ele buscava. Então, como é mesmo o nome dele? É Luizovich, acho que é isso, se eu não me engano. Agora, Adolf Luizovich, naturalmente. Agora ele tentou empurrá-los para a Europa, mas no começo eles decidiram negociar. Temos judeus aqui, vamos vendê-los. Ótima ideia. Além de tomar os bens, tentamos vender os judeus, mas ninguém quis comprar. Então ele foi para a América e também mandou pessoas. Roosevelt recusou educadamente, também não o deixaram entrar. Pensaram, tudo bem, não vendemos para ninguém, vamos empurrá-los para outro lugar. Começaram a tentar outros caminhos, conto isso há tempos, para depois fazer uma ligação. E então surgiu uma coisa chamada Mandato dos Britânicos. A Liga das Nações decidiu que era preciso, finalmente, depois de 2000 anos, desde que os judeus foram expulsos, organizar para eles um Estado. E então, um lugar quase vazio, que historicamente era chamado de Israel. Bem, Deus... Ou seja, se você acredita em Deus, então Deus disse, este lugar é de vocês, judeus. E ele nunca voltou atrás em suas palavras. Ou seja, esse lugar é dos judeus. Se você acredita em Deus, então esse lugar é dos judeus. Vamos mandar para lá todos os judeus desses Reichs. Só queremos que vão embora, vivam lá e façam o que quiserem, até levando ouro. Lá e, sei lá, diamantes, coroas de ouro nos dentes. Isso. Mas deixem os meios de produção. Ou seja, digamos assim, e tudo vai ficar bem. Bem, os britânicos receberam um mandato da Liga das Nações para organizar isso, né? O que é um mandato? Isso é nesse território do antigo, digamos, Israel, e agora, ou seja, é o Israel de hoje, mais Gaza, mais a Cisjordânia, mais um pedaço do Líbano, mais alguma outra coisa lá. Ou seja, muita coisa. Ou seja, o verdadeiro Israel que existiu antigamente, cercar esse território com algum tipo de cerca de arame farpado, e jogar todos os judeus lá dentro, quem quiser ir para lá. E Hitler disse, por favor, temos aqui, sei lá, 800 mil, 1 milhão deles, nós vamos mandar todos vocês para lá. Os britânicos decidiram verificar antes, autorizaram a entrada de 30 mil e organizaram os documentos sozinhos. Revolta significa árabes com pogroms. Disseram, não podemos, os árabes são contra. Hitler prometeu benefícios ao povo, mas não tinha de onde tirá-los. Ou seja, ninguém queria aceitar os judeus, mas matá-los bem no meio da rua também não parecia muito certo. Então decidiram, vamos levá-los para lugares onde eles vão viver separados. E lá nós os mataremos. Agora, passando para a situação na Ucrânia, por assim dizer. Eu contei tudo isso por tanto tempo para que vocês entendam que isso não é invenção, são documentos. É isso que a Rússia queria. Ou o que Putin queria originalmente. De novo, Putin aqui representa uma voz coletiva. Eles queriam que a Ucrânia fosse controlável. Além disso, controlável de forma relativamente branda. Ou seja, mudem sua constituição. Agora são um estado unitário com centro em Kiev. Faço o que quero. Vocês vão mudá-la como a América fez, certo? Lá 15, 18 regiões, chamem de estados ou outro nome, não importa. Cada estado, como nos Estados Unidos, terá suas próprias regras. E haverá algumas regras comuns, federais. E nas regras federais estará escrito que, se 3 ou 4 estados ou regiões não concordarem com algo, então o governo federal não pode fazer isso. E os russos sabiam exatamente que, desses 18 ou 20 chamados estados, eles teriam controle sobre 3, 4, 5, não lembro quantos. Segundo eles, acho que eram 4 que teriam controle e participariam de todas as decisões. Não queriam conquistar nada naquele momento. Ou seja, isso é uma ocupação, claro, mas uma ocupação que, no fim das contas, os seus próprios oligarcas, bem, os oligarcas ucranianos escravizaram muito mais. O povo ucraniano, muito mais do que aquilo que Putin propunha. E isso já vinha de antes de Zelensky. Nem estou falando do Zelensky agora. Sim. Bem, já chegaram a um acordo antes, mas não funcionou. Tentaram de novo e também não deu certo. Então começaram as ameaças e intimidações. Agora nós vamos atacar vocês, vamos conquistar, fazer alguma coisa assim.
Não, dizia o Ocidente, não se preocupem, nós sabemos exatamente. Lá encontramos o nosso, digamos assim, Major Petrov, ou então Schmidt, que se disfarçou de Masha e Popkin. Como dorme com Putin, sabe exatamente o que ele planeja. De novo, Putin está reunindo isso, né? O que é figurativo também. Então foi assim que tudo começou. Depois disso, começaram a pressionar. A pressão começou com os primeiros acordos de Minsk. Desculpe, mas a Ucrânia não cumpriu. Podem dizer que não são justos, mas então por que assinaram? Os segundos acordos de Minsk foram assinados um ano depois, se não me engano. Então, pessoal, tudo bem, já brincaram, né? Vamos lá. Queremos isso, isso e aquilo. Tá bom, vamos fazer. Todos assinaram, mas novamente não cumpriram. Ficou claro que não se pode assinar nada com a Ucrânia. Não afirmo que a Rússia seja honesta. Quero mostrar que os objetivos da Rússia mudaram por causa do comportamento da Ucrânia. E a Ucrânia, infelizmente, se comportou do jeito que queriam as pessoas que a financiavam e puxavam os cordéis. Naquele momento, quando chegou a primeira pessoa, eu não sentia simpatia nem antipatia. Mas essa foi a primeira pessoa que disse: eu vou tentar me equilibrar entre o Ocidente e a Rússia. Ou seja, eu não vou mudar bruscamente para o lado do Ocidente e também não vou mudar bruscamente para o lado da Rússia. Sim, eu tenho um ótimo relacionamento em Moscou, eu tenho um ótimo relacionamento em outras capitais também. O que houve? Os Estados Unidos da América disseram que isso não funcionaria assim. Nós vamos destinar 5 bilhões de dólares para organizar lá tais e tais greves, tais movimentos populares que vocês chamam de Maidan, e 5 bilhões de dólares foram usados para organizar isso. Agora, a Ucrânia inteira tem certeza de que vocês inventaram isso. Ok, sim, mas nós temos documentos sobre como isso foi desenvolvido, quem desenvolveu, como foi apresentado, que dinheiro foi transferido para a Ucrânia, como tudo isso aconteceu. Era lentamente apresentado às pessoas pelos meios de comunicação que também queriam ganhar o deles. E por isso eles pegavam dinheiro, né? Ou seja, diretamente ou não diretamente, mas sem, através de intermediários, pegavam dinheiro. Talvez não fosse dinheiro, talvez fosse outra coisa. O dono do jornal, de repente, recebia uma concessão no Brasil para alguma coisa, né? E o jornal dele, de repente, começava a escrever o que era necessário por aqueles 2 bilhões que ele recebeu justamente nesse Brasil. Ou seja, eles levaram a situação a um ponto em que surgiu uma situação na qual a guerra deveria estourar. Bem, o apetite surge durante a refeição. No 21º dia da guerra, de repente percebendo que tinha levado uma surra séria, Putin disse: tudo bem, vamos negociar, vamos voltar à opção Minsk II, certo? Aracâmia voou, chegaram a um acordo, ele voltou e disse: ótimo, pessoal, acabou. No 23º dia da guerra terminamos, não haverá mais guerra, viva. Nesse dia chega Boris Johnson, que a mando do presidente dos Estados Unidos, Biden, acho que ele estava aqui nessa época, e da União Europeia, exige que a Ucrânia não assine nenhum acordo com a Rússia e continue lutando. E diz: não se preocupem, nós vamos garantir para vocês. Como? Não só vamos parar a Rússia, mas também levar o seu exército até Moscou. E assim vamos derrubar esse usurpador e coisas do tipo, né? E para Peskov isso não vai funcionar. Ou seja, para aquela ilha que ele já comprou lá, uma ilha no Pacífico, isso mesmo. Ele vai para lá e fica conversando sozinho. Ah, então, depois que concordaram com o cessar-fogo, e já é a terceira vez que concordam, né? Mas ainda não assinaram. Eles iam voar para assinar, já tinham combinado com os russos, mas de repente chegam, como disse Johnson, e ele fala não. E então o Zelensky, guiado por ele, não é um político muito inteligente. Eu acho que ele é uma pessoa muito inteligente como pessoa, como alguém assim. Ele é talentoso, sem dúvida. Ele sabe fazer muitas coisas, sabe muita coisa, mas como político ele não é inteligente. Ou seja, ele é um político ruim, ponto. Ele afirma que, em vez de pensar na pátria, pensa nas conexões com a Ucrânia, Europa, ou talvez em dinheiro, não sei exatamente, certo? Ou talvez nessa época ele tenha fumado com Borisov, já que todos sabemos que também fuma com Macron e outros figurões. Ou seja, os países seriam governados por viciados, mas isso não é claro. Eles não são viciados e a maioria nem tem filhos. Isso impressiona. E isso já é extremamente estranho, porque antigamente não se podia se tornar líder de um país se você não tivesse filhos, porque isso significava que você não estava investido, como a gente diz, no futuro. Você não se importa com o futuro, você não tem nem filho nem neto, eu realmente me importo. Meu neto vai se casar, literalmente, daqui a um mês, ou seja, logo terei bisnetos. Já me disseram com alegria que serão muitos, terei muitos bisnetos. Então, sabe, eu estou investido, mas eles não estão. Então, o que posso dizer? Não é bom. Mas o povo ucraniano espera que possamos sobreviver como nação,
Pelo menos nós acreditamos nisso. O que diz nosso Kirill Budanov? Ele diz que uma delegação americana deve ir em breve para a Rússia, depois virá para a Ucrânia. Os americanos ainda estão em processo de negociações. E vamos buscar maneiras de estabelecer a paz. Hoje tivemos um convidado no ar que disse que nos Estados Unidos não se fala que Vitkov ou Kushner estão planejando ir para a Ucrânia. E você? O que você sabe sobre isso? Não houve nenhuma informação sobre isso. Eu, de modo geral, estou acompanhando. Ou seja, tudo pode acontecer, pois nem tudo é relatado. Coisas assim costumam ser relatadas se alguém pretende ir a algum lugar. Senhores, nada. Até quando vamos esperar que apareça um tio para resolver algo já faz meses ou anos? Já chega, é isso, pronto. Está claro que o tio tem seus próprios interesses, o tio tem suas próprias ideias, aquilo que ele precisa. Eu não faço a menor ideia do que a América quer da Ucrânia hoje. Suspeito que Trump quer parar com isso. Porque, bom, pelas várias ações, né? Mas eu realmente não sei o que os outros pensam sobre isso. Você pode dar uma ordem e, às vezes, quem está abaixo não a executa corretamente. Mas nem é sobre isso que estou falando. Sabe, vamos supor, por exemplo, que sim, a América quer que haja paz. Mas, ao se deparar com o fato de que nem a liderança da Rússia, nem a liderança da Ucrânia querem a paz, a não ser claro sob seus próprios termos, uns dizem, nos deem tudo o que queremos e desfaçam o exército, desarmem-se completamente. Lá não ousaram, não fizeram, não tinham direito. Os outros dizem, enquanto vocês não saírem da nossa terra, não vamos ceder. Assim surgem ideias absurdas. O principal é que dizem isso há anos. Então, se isso não for resolvido, se não houver algum tipo de incentivo, ou medo, ou incentivo para um lado, e medo e incentivo para o outro lado, então a liderança vai continuar do mesmo jeito. Não estou falando dos povos. Sim, ao povo russo ninguém conta nada. Ao povo ucraniano, bem, não há oposição, no sentido de oposição, ninguém também explica o que está acontecendo. Tudo o que chega é ou a versão 100% do Estado, ou levemente modificada, supostamente pela frente, ou seja, supostamente pela oposição, mas na verdade é a posição do Estado, e só isso. Todos os outros são eliminados. Eliminados, expulsos, fechados, por assim dizer, silenciados, ou então avisados. Se você falar a verdade, seus filhos vão morrer. Sim, na Rússia houve mortes. Um amigo muito próximo meu foi expulso porque ousou falar alguma verdade. Jogaram o filho dele do 11º andar, simplesmente jogaram. Ele tinha 2 filhos e ligaram para ele dizendo, amanhã se você não quiser que o 11º andar ou de outro cale a boca. Ele se calou, é claro que ele se calou. Pelo que entendo, na Ucrânia ocorre algo semelhante, talvez não joguem do 11º andar, mas a outra situação. É muito difícil falar sobre isso. Se alguém diz que a guerra deve acabar e devemos aceitar as condições oferecidas, pois dificilmente haverá opções melhores, pode até existir, mas é improvável. Dizem que essas pessoas são colaboradoras e trabalham para a IPSO russa, e só isso. Do lado das autoridades, essas são as premissas, não há outras. Mas dizem ao mesmo tempo que agora é muito vantajoso para a Rússia acabar com a guerra, porque, como dizem, os gastos militares já não cabem mais no bolso deles. Para que seja conveniente para eles continuar a guerra, o Kremlin precisa receber $100 por barril durante um ano, ou seja, eles vão vender o petróleo exatamente por esses preços. E então eles terão crescimento econômico e poderão se dar ao luxo de continuar a guerra. Tudo está indo para que seja melhor para eles terminar a guerra. O que você acha? Eu diria que isso, de novo, vem da mesma fonte. Estão enganando você. Para que você pense que vai chegar um tio, neste caso, que a Rússia vai ficar sem dinheiro e fazer alguma coisa, e por isso tudo bem, mais 20, 40, 60 mil dos seus rapazes vão morrer, mas pelo menos teremos melhores condições para negociações. Então, eu não gosto quando me dizem isso, porque começo a conferir os números. Certo? Sim, a Rússia está em situação difícil, de certo modo. Sentem isso em Moscou ou Petersburgo? Não. Não. Eles não sentem a guerra na Ucrânia. Por que não são mobilizados ou não percebem o conflito? Porque isso acontece em algum lugar distante. Bem, até mesmo quando voam, sabe? Uma vez um míssil chegou mais perto, aí bum, caiu. Bem, explicaram, pessoal, deixamos um míssil passar. Não vamos mais deixar passar, não vai voar mais. Ou seja, os moscovitas que ficam sentados vão a cafés, restaurantes, saunas e tudo mais, que na verdade decidem tudo.
E segundo, digamos assim, o Putin tem uma base em Peter, então em Leningrado, no antigo Leningrado, não em São Petersburgo, também decidem alguma coisa assim, ou seja, é possível exercer pressão sobre ele, passar informações e coisas do tipo, pressão, digamos assim, opinião. Lá está tudo ótimo, sempre falo com o pessoal de lá e eles perguntam, guerra? Do que você está falando? Bom, sim, lá para nós aumentou uns 10%, 15%, porque recebemos isso pela Turquia ou pela China, mas na verdade a vida não mudou nada. Ou seja, para essas pessoas o povo nunca decide nada, para aquelas pessoas que decidem alguma coisa, mas na verdade não decidem nada. Nada mudou, nada foi alterado, nada vai mudar tão cedo. Então, Eles não sentem a guerra de verdade, pessoas morrem, mas o impacto não é tão forte. Embora esses analistas digam que, quando falaram sobre o prazo final, que a guerra deveria acabar no início de junho na Ucrânia, isso já foi discutido em Anchorage, quando Trump e Putin se encontraram. E esses analistas contavam que seria formado um acordo de paz e que ambas as partes o assinariam, por isso essa era a expectativa. Então, a situação não saiu como planejado por algum motivo, mas não dizem o porquê. E parece que essas dificuldades são realmente pesadas para o orçamento russo, talvez não para as pessoas, mas para o orçamento isso é difícil. Para o PIB, isso deixa sua marca no PIB, e para a economia isso tem um impacto muito negativo. Você não vê nem ouve essa tendência. eu não entendo nada, para ser sincero. Veja, o barril de petróleo é a principal fonte de renda, petróleo e gás, sim, para a Rússia. O barril de petróleo custava $65. Desde o momento em que nós, os Estados Unidos, entramos no Estreito de Hormuz e começamos, por assim dizer, a história no Líbano, já se passaram mais de 2 meses, certo? E ele subiu para mais de 100 mais. Ou seja, em outras palavras, se antes a Rússia recebia desse barril, depois de todas as despesas, inclusive as militares, sobravam $5 por barril, agora eles ficam com $55. Ou seja, as mesmas despesas permaneceram, mas a receita aumentou, certo? Ou seja, e as sanções diminuíram, se entendi corretamente. Com menos sanções, há mais oportunidades de negociar. Menos sanções? Ah, bom, no sentido de que receberam autorização para negociar. Não são menos sanções, mas o que faziam secretamente agora podem fazer abertamente. E antes eles perdiam cerca de 15 a 20 dólares por barril porque precisavam contornar aquelas sanções. Agora eles não perdem mais isso. E você está absolutamente certo, sim, é só matemática. Então 50 limpo, 5 normal e mais 15, certo? Isso dá 70 dólares por barril. Agora eles passaram a... Agora, em vez de 5, em que sentido eles têm dinheiro suficiente? Sim, fiz um grande programa sobre isso. Lá eu falei por 30, 35 minutos sobre o fato de que a Rússia está em uma situação ruim, por assim dizer, a situação econômica piorou. Claro, eles estão em uma situação ruim na economia, sim, mas para a guerra eles têm dinheiro, enquanto Moscou e São Petersburgo não estiverem realmente mal. Porra! Nada vai mudar, porque todos não ligam, por assim dizer. Desde que Prigozhin marchou para Moscou, em Moscou perceberam que era preciso segurar as regiões com mão de ferro, sabe? Bem, é isso, deixaram e não ligam para eles. Por isso ele foi, entendo, mas não sei por que parou, só sei que fizeram algo e o impediram. Mas não importa, isso mostrou que as regiões estão muito insatisfeitas. Então vamos fazer de um jeito que as cabeças rolem. Bem, como no Irã, sim, o povo saiu insatisfeito. De 35 a 42 mil pessoas foram simplesmente fuziladas nas manifestações e pronto, acabou tudo. A Rússia age da mesma forma, mas de modo menos visível. Então, por isso essa conversa sobre a Rússia, para que serve essa conversa? Isso é lançado pelo próprio governo de vocês para convencer o povo de que vamos aguentar. Bom, vocês não vão aguentar. Essa resistência de vocês custa 20 mil pessoas. No mínimo jovens todos os meses. 20 mil jovens todos os meses. Bem, o que posso dizer, se alguém tem uma opinião ruim sobre a Ucrânia, diz: ótimo, quanto mais lutarem, menos de vocês restarão. Quem gosta da Ucrânia diz: gente, vocês ficaram malucos, não vai sobrar ninguém de vocês, nem a cultura de vocês vai restar. Quando não houver mais jovens entre vocês, serão facilmente dominados, sem resistência. E dizem que a Rússia está enfraquecendo, que não consegue mais lutar com a mesma eficácia de antes. Agora, no campo de batalha, o exército ucraniano tem, bem, uma vantagem sobre os russos.
Eles estão vencendo, mas conquistando menos território que antes. E este mês eles conquistaram a menor quantidade de território ocupado desde o início de 2023. E é nesse contexto que precisamos entender. As nossas autoridades dizem que há perspectiva de terminar a guerra até novembro. Ou seja, por algum motivo precisamos esperar até novembro. Tudo isso está acontecendo agora, mas é preciso esperar até novembro e só depois, antes do inverno, sentar à mesa de negociações. Por que estão adiando isso para novembro? O que você acha? Porque as eleições nos Estados Unidos são em novembro. Porque eles, a sua liderança, a liderança ucraniana, eles estão ligados a finanças, a crimes. O que é ainda mais importante, está, por assim dizer, ligado por sangue e está envolvido em esquemas de banditismo com o Partido Democrata, não com o partido em si, mas sim com os líderes do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. E quando Trump chegou ao poder, foi um horror, porque começaram a esconder, queimar, eliminar e coisas do tipo, todos os documentos e todas as provas. E se os democratas recuperarem a Câmara dos Deputados, e aqui praticamente dos últimos 50 anos não, nos últimos 50 anos houve 25 eleições. Eleições para o Congresso ocorrem a cada 2 anos, mas só parte dele é renovada. A cada 4 anos o Congresso é totalmente reeleito. Normalmente é cerca de metade por vez. Então é isso. Dessas 25 eleições, em 23 vezes, o partido do presidente recém-eleito perdeu depois de 2 anos. Porque o povo recuava, dizia, ele está fazendo algo que eu não gosto, então vamos eleger rapidamente esses caras aqui, eles vão equilibrar as coisas, sim. Isso só ocorreu 2 vezes em toda a história, por motivos totalmente objetivos. Por exemplo, quando atacaram o Bush filho, sim, atacaram, destruíram as Torres Gêmeas, o povo se uniu e disse, não queremos mudar o governo, queremos que ataquem o Afeganistão com um punho de ferro. Ninguém achou que aquele cabra fedorento mandaria tropas, só pensaram que ele ia bombardear. É isso, mas não importa, eu também estava lá, era necessário e tudo mais, mas quando falei, ao descobrir que queríamos ocupar o Afeganistão. Por 3.000 anos todos tentaram conquistar o Afeganistão e falharam, mas achamos que precisávamos conquistá-lo. Então, tirando esses 2 casos, ainda teve a história com o Clinton, com a Mônica Lewinsky, e outras coisas engraçadas desse tipo, digamos assim, por que o povo foi votar? Porque eles acharam que estavam sendo injustos com o nosso Clintonzinho, então foram votar nele. Estou falando sério. Diziam, estão sendo injustos com o nosso Clinton, o queridinho, o bonitão. É isso. Então, o resto são todos 23. Pois é, eles esperam que tudo aconteça do mesmo jeito que sempre foi, praticamente sempre, e que os democratas vão recuperar o poder. E se os democratas recuperarem o poder, praticamente o presidente fica sem força nenhuma. Quer dizer, ele ainda tem algum poder, talvez, mas não é decisivo. Ou seja, ele não consegue mais conseguir dinheiro para nada. Ele vai ter que acabar com a guerra no Irã. Se ainda estiver acontecendo, espero que acabe até lá. Se continuar, ele terá que sair, como foi no Vietnã. Criaram uma situação e forçaram a retirada. Do nada, ninguém estava perdendo nada para a União Soviética. Disseram que não haveria mais financiamento. Sem isso, acabou, tem que sair. Os democratas estavam lutando contra Nixon e então fizeram isso. Agora, então, é a mesma coisa. Podem fazer a mesma coisa aqui. Por isso eles dizem que é preciso esperar até novembro. Quanto tempo falta? Não falta muito para nós. Então temos o mês de junho, o mês de julho, o mês de agosto, o mês de setembro, outubro. Bem, só restam 6 meses vezes 20 mil. No total, cerca de 120 mil ucranianos jovens vão ser eliminados. Mas bem, pelo menos assim o Partido Democrata pode vencer. Então, na minha opinião, é um cálculo muito claro. Sim. Ela vai vencer, só vai dar dinheiro ao governo atual da Ucrânia sem perguntar onde gastam ou exigir auditoria. Vamos continuar vivendo em guerra e as pessoas continuarão vendo isso. Ou talvez depois, quando eles finalmente respirarem aliviados e chegarem a um acordo, de alguma forma, entre eles, por assim dizer, entre os oligarcas do Putin, os oligarcas americanos e os oligarcas ucranianos, incluindo todos eles. Bem, agora, por assim dizer, temos Zelensky também como oligarca, então pode incluir o Zelensky também. Mas ele vai continuar no poder nesse tipo de situação. Eu não acho, porque ele cometeu muitos erros de vários tipos. Mas ele vai ser afastado com honra, não vão fazer nada com ele. Ele vai, por assim dizer, viajar pelo mundo todo, fazer palestras e ganhar muito dinheiro. Eles não vão pagar tudo isso. Veja, Clinton viajou pelo mundo, foi a Moscou e ganhou $500 mil por meia hora.
Por quê? Ele precisava receber pelo que a mulher dele entregou urânio para a Rússia, no caso canadense. Precisavam pagar de algum jeito e pagaram. Deram 500 mil em dinheiro vivo e doaram 20 milhões ao fundo deles. Para ele, pessoalmente, foram 500 mil. Ou seja, novamente, tudo está nas mensagens daqueles envolvidos nisso. Assim, ninguém é julgado, pois como julgar um cidadão russo? É porque vir até nós. Continuação. Zачем к нам приезжают мигранты? Essa é a pergunta. Os ucranianos questionam por que eles viriam até nós. Se precisamos de pessoas na linha de frente, há quem esteja disposto a ir. O governo ucraniano diz que está disposto a pagar um salário de $7.000. Por $7.000, talvez alguém aceite ir lutar. E talvez alguns ucranianos fiquem para lutar ou aceitem ir lutar por esse dinheiro. Isso já é uma decisão dessas pessoas. Mas estão trazendo pessoas da Índia. Dizem que os de Bangladesh deveriam melhorar a infraestrutura. Estradas e outros trabalhos que precisam ser feitos, isso precisa ser feito por iniciativa de quem eles estão vindo para cá. Então, talvez Soros e os globalistas tenham inventado isso. Se for o caso, para quê? Ou é uma iniciativa do nosso governo, ou simplesmente estão fazendo qualquer coisa sem iniciativa, por assim dizer. Sabe, claro, eu realmente não sei exatamente quem está fazendo isso, mas vamos olhar para a União Europeia. A União Europeia está trazendo, como eles dizem, mão de obra que, na verdade, não quer trabalhar. Nem eles mesmos, nem seus filhos, nem seus netos querem trabalhar e não pretendem fazê-lo. Eles consideram que, em sua maioria, são pessoas de orientação islâmica. E eles acham que foi Alá quem os trouxe para cá, para que os europeus idiotas os alimentassem. Eles não entendem por que deveriam trabalhar, pois Alá não os trouxe para isso. Então, para ir à guerra por esse dinheiro, talvez alguém da África vá. Só que eu não entendo muito bem. Será que a Ucrânia está realmente disposta a lutar com forças de mercenários e destruir suas próprias cidades? Cidades e infraestruturas serão cada vez mais destruídas, resultando em mortes de pessoas, incluindo mulheres, crianças e qualquer outra pessoa. Para quê? Para continuar a guerra? Mas se houver muitos deles, em Londres hoje já nem chamam mais de Londres, chamam de Landistão, né? É uma piadinha assim. Em Londres tem mais mesquitas, mais uma vez. Em Londres há mais mesquitas do que na Arábia Saudita. Em Londres há mais mesquitas do que na Arábia Saudita. Você pode verificar. Ah, espero que eu esteja passando os números corretos para você. Pois é. Eu penso, será que isso pode ser mesmo? Provavelmente sim. Bem, é claro que pode ser, porque lá em Londres as mesquitas são usadas não só para orações, mas também para educar corretamente, para substituir as leis de Londres, ou seja, as leis europeias por leis da Sharia, para recrutar pessoas, para muitas coisas, por assim dizer. Agora não é mais uma igreja, por assim dizer, não é um lugar só de oração, é um lugar onde muita coisa acontece. Para eles, cada mesquita funciona como um centro comunitário nos Estados Unidos. Ou seja, um centro comunitário que tem uma série de funções para o grupo de pessoas que ele atende, seja geograficamente ou de outra forma. Por exemplo, em Londres e em toda a Europa, construíram uma enorme quantidade desses centros comunitários. Eles compravam grandes terrenos, cercavam tudo e não era possível entrar. Lá eles fazem muitas coisas que não sabemos e a polícia não pode entrar. Por vários motivos, digamos em Londres, por exemplo, o prefeito é islamista, ele mesmo é muçulmano, ele é islamista, e ele proíbe a polícia de entrar nos recintos das mesquitas de jeito nenhum. Tudo que ocorre nas mesquitas é de responsabilidade delas, ou seja, há duas leis paralelas. No grande país que trouxe a Carta Magna e coisas do tipo, sim, isso é praticamente democracia. Embora eu não goste muito da democracia moderna, mas pelo menos foi uma grande correção em relação ao que existia antes. E por que trazem essas pessoas? Primeiro, porque há algum acordo lá em cima. Eu não sei se alguém lá, tipo o Zelensky, recebe algo pessoalmente por isso, né? Ou se é outra pessoa que ganha alguma coisa com isso. Ou se é feito algo para que, tipo, se você liberar, nós vamos fazer algo para você. Por que que a Europa precisa disso? Eles têm algum... Bem, por quê? Porque os alemães faziam isso. Eles, digamos, tentavam conseguir alguma coisa. Bem, a Merkel, por exemplo, né? Ela tentava encher o país com uma grande quantidade de potenciais eleitores, mas essas pessoas não entendem nada de democracia, não entendem nada sobre o princípio do capitalismo e assim por diante. Ou seja, ela tentava criar uma RDA em toda a Alemanha com a ajuda dos votos dessas pessoas.
Além disso, como dizia Karl Marx, para lutar contra os capitalistas é preciso sugar o sangue deles, das veias deles. E o que é o sangue no capitalismo? É o dinheiro. Quando uma pessoa tem muito dinheiro, ela pode, depois de terminar o trabalho na sexta-feira, passar o sábado e o domingo pensando em alguma coisa, lendo algo, defendendo alguma causa, discordando de alguma coisa. Mas se ele passa cada segundo do seu tempo pensando em como sobreviver, ele não vai atrapalhar os chefes a seguirem a política que eles querem. E essa é a ideia principal. Destruir a classe média. Essa é a ideia. Destruir a classe média. Fazem isso tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E agora, como você me disse, aí também. Isso é feito de uma forma que sobrecarrega a população com uma quantidade enorme de despesas que eles não conseguem arcar sozinhos, sem perder o sangue. Obrigado. Ou seja, e o nosso governo recebe algum tipo de privilégio por isso? Por exemplo, algum dinheiro ou condições melhores. Não é como se a União Europeia dissesse a Zelensky: aceite os migrantes, e ele aceitasse tudo sem questionar. Provavelmente oferecem algo em troca para ele, algo que seja interessante para ele, e é por isso que eles vêm para cá. Uma vantagem, sim, existe algum tipo de vantagem. Ou seja, sim, não tem chicote. Bom, o chicote é tipo, se você não fizer o que a gente quer, isso não é dito, isso também é insinuado, né? Então a gente também não vai fazer o que você quer. Sim, isso é o chicote. E a vantagem é algum tipo de benefício que, digamos assim, pessoalmente, ou na Ucrânia, é bem possível. Sim, pois para Zelensky o destino da Ucrânia está bastante ligado ao seu. Porque se a Ucrânia for tomada, ele, como se diz, ou vai ter que fugir, ou vai ser executado, ou então vão colocá-lo em uma cela, algo assim. Além disso, né, onde o destino dele coincide com o destino da Ucrânia, ele faz todas as ações necessárias para salvar a própria pele sem a Ucrânia. Mas onde esses destinos se separam, eles realmente se separam. E você perguntou por que os ucranianos, por que a Ucrânia deveria aceitar refugiados que estão dispostos a lutar só para não morrerem, enquanto a infraestrutura está sendo destruída. As pessoas entendem isso e querem acabar com a guerra, mas não têm influência suficiente sobre o governo. E por isso, quando se trata de salvar a própria vida ou seus bens, a família decide o que fazer. Ela chega até a decidir vender o apartamento, pagar dinheiro na fronteira e mandar o filho ou o marido para fora do país. Por isso, as pessoas provavelmente aceitariam essas condições para salvar a vida de seus entes queridos, provavelmente. Mas o governo não considera essa opção de novo. O governo não diz: os colombianos vão vir aqui e lutar, enquanto vocês constroem estradas, trazem pão, alimentos ou remédios para as farmácias, nossos homens voltam para casa e eles vão para a linha de frente. Essa é a questão. O governo não levanta essa questão. Por quê? Se a Europa nos dá dinheiro, podemos direcionar esse dinheiro, se for tomada a decisão de lutar com mercenários. Sabe, para ser sincero, é a primeira vez que ouço de você esses valores, tipo 5, 6, 7 mil dólares e tal. Eu entendi. Isso por mês, certo? Ah, porque quem iria lutar por esse valor durante um ano? Ah, eu acho que a situação é a seguinte. Olha, eu imagino, eu moro na Ucrânia, certo? E eu amo a Ucrânia. E eu tenho filhos lá que agora devem ser levados para o exército. E eu me pergunto, eu amo a Ucrânia o suficiente para mandar meus filhos morrerem para que a Ucrânia não entregue nenhum metro de terra? Então eu digo para mim mesmo, não, não é o suficiente, não é o suficiente. Eu vou a pé, vou, digamos assim, subornar, vou tentar passar, vou fazer qualquer coisa para tirar essas crianças de lá. Agora, então, a segunda opção, eu moro em Israel. Ah, e a mesma situação. E aqui eu tenho uma abordagem diferente. E aí eu fico pensando, por quê? Diferente no sentido de que eu mando as crianças e vou eu mesmo, se possível, né? Como eu já fui, aliás. Ah, e aí eu fico com essa diferença na minha cabeça. Eu poderia dizer, ah, você ama Israel, não ama a Ucrânia, por isso faz isso, né? Eu acho que eu fico assim porque eu sei que se um dia Israel for invadido, se for tomado por qualquer árabe que entrar lá, vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu. Foi o que o Hamas fez no dia 7 nos kibbutzim e em outros lugares, quando invadiram, sim. Eles encontraram 2.300 pessoas, acho que foram 2.300, se não me engano, né? Eles mataram 2.000 pessoas, estupraram, queimaram em fornos, mataram crianças e abriram barrigas.
E lá, cerca de 200 pessoas, agora me fugiu o número exato, foram levadas como prisioneiras, sofreram abusos. Metade foi morta, metade foi estuprada, espancada, ficou sem comida, etc. O resto foi devolvido agora porque tiveram que devolver, né? Tenho certeza de que isso vai acontecer em todo Israel. O slogan do rio até o mar, significa que entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo não vai sobrar nenhum judeu. Isso, por assim dizer, é só um slogan deles. Do rio até o mar, limpar toda a terra dos judeus imundos, sujos, desses judeus desagradáveis. Isso inclui bem, inclusive meus parentes, e eu também. Então, eu penso assim, se for essa situação, eu deixo as crianças irem. Mas a situação na Ucrânia não é assim. Provavelmente vou tirar as crianças de lá ou me esconder. Sim, ou se esconder ou tirar as crianças dali. Essa é a situação. Por que diz que não ouve esses valores de ninguém? Agora ouviu de mim, pois isso é uma reforma. Essa é a reforma que o nosso governo está propondo. E ontem começaram a falar sobre isso. Sulumia Bubrovskaya, ela falou sobre isso, que vão pagar esse valor. Isso aconteceu no contexto de que a União Europeia está nos dando dinheiro. No final de junho será a primeira parcela se cumprirmos as condições. Ainda não está claro. As reformas estão prontas, mas precisamos de dinheiro. Deem todos que puderem. Dizemos aos americanos, nos deem licenças para Patriot. Precisamos dos Patriots. Se não dão, então liberem as licenças. Aos europeus pedimos dinheiro, porque precisamos de dinheiro. Essa é a posição dos ucranianos. Eu tenho uma história maravilhosa, uma história maravilhosa. Então foi por volta de 1992, claro, do século passado, não do retrasado. Então estávamos ali, o prefeito de São Petersburgo, Anatoly Alexandrovich Sobchak, eu, seu humilde servo, e o reitor da Universidade de Leningrado. Estamos sentados em um restaurante no telhado de alguma coisa e então conversamos sobre alguns possíveis projetos, negócios e outras coisas assim. Terei conexões amplas na América, então alcancei todos os financistas que interessavam a eles. Eles falaram comigo sobre isso. Então, e Sobchak diz, então, não me lembro como ele se chamava para o reitor. Escuta, ele diz, você falou desse projeto com a árvore, por que não envolve o leão e o grupo dele? Ele diz, aliás, ótima ideia. Eu tenho um vice lá de alguma coisa, temos uma cooperativa lá. Não importa o que era, uma pequena empresa. Não seria possível dar? Então seu telefone para ele. Eu digo, claro, sim. No dia seguinte, Serguei me liga. Olá, sou candidato a doutor em ciências médicas, matemáticas e vice-reitor nessas áreas. Podemos nos encontrar? Nos encontramos e ele me conta. Serei breve. Ele me fala de um projeto incrível que precisa de $300 mil. Com esse valor, compramos uma floresta que não poderá ser exportada. Se você corta de um lado, vira poste e pode ser exportado. Vamos exportar postes para a Suíça. Ele me mostrou o contrato com a empresa suíça. E essa empresa nos paga uma certa quantia de dinheiro. E com esse dinheiro, depois fazemos isso aqui. E aqui está o contrato de novo, certo? Ou seja, pensaram em tudo. E desses 300 mil, a gente ganha 1 milhão. Devolvemos 300 mil e faltam tirar 700. Dividimos 350 para cada. Assim vocês lucram 100%. Eu pergunto, dá para repetir esse esquema quantas vezes quiser? Eu digo, então por que devolver tudo? Talvez faça sentido reinvestir. Sim, 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 era isso mesmo que pensávamos. Simples. Tudo bem, pronto, vamos. Eu ligo para um parceiro meu em Los Angeles, conto toda essa história para ele. Ele diz, Leon, isso parece ótimo, só que vamos testar isso aqui com a gente. Eu pergunto, como? Ele diz, então pergunta qual é o valor mínimo necessário para rodar isso uma vez e ver como funciona. Ele fala, bom, 300 mil eu posso dar, claro, mas mesmo assim, né? Eu ligo para Serioja. Eu digo, Serioja, doutor em matemática, vice-reitor. Eu digo, e o mínimo? Ele também me diz, sim, 45 mil. Eu digo, o que são 45 mil? Ele diz, agora dá para comprar um vagão de cerveja na França. Revender isso. E aqui ele diz, temos o direito de vender sem imposto. E, bom, a universidade lá conseguiu para algum dos seus, então a gente traz sem imposto, vendemos direto do caminhão, recebemos o dinheiro vivo, digamos 300 mil pronto, é isso que precisamos, levamos, fazemos isso, aquilo, enfim, tudo. Eu ligo de novo, digo, vamos lá, nós compramos. Eu pessoalmente compro um vagão de cerveja Kronenberg, 45 mil dólares, mando para lá então. Tu dá? Eles recebem, liberam na alfândega, me agradecem e somem. E é isso. Eu ligo, nada, o final, o mais importante. Eu ligo para Serioja, eu digo, Serioja,
Ele atende o telefone, se afastou de mim e não me liga. Pergunto: Serioja, o que está acontecendo? Ele diz: Não, está tudo bem, está tudo muito bom, vendemos tudo, realmente recebemos muito dinheiro, sim. Eu digo: Bem. Ele fala: Aconteceu algo. Vou ser sincero, você é dos nossos, soviético. Não disse aos outros, mas vou te contar. Ele diz: Surgiu uma grana e a gente não conseguiu surrupiar nada. Ele disse outra palavra. Aqui. Eu digo: Em que sentido? Ele diz: Bem, o dinheiro apareceu. Ele diz, e os caras disseram: Onde você vai investir esse dinheiro? Vamos pegar logo. Pegamos, nós pegamos. É isso que vocês perguntam. Por quê? Por que vocês não nos dão licença e dinheiro para o patriota? Vou ser sincero, recebemos esse dinheiro da universidade que depois devolveu para nós. Todos os contratos eram com americanos. Foi difícil nesse tribunal. Sim, nós dissemos para eles: Pessoal, vai ter tribunal internacional. Não é nem porque precisamos tanto desses 45 mil, mas porque é uma questão de princípio. Então, eles nos transferiram tudo, devolveram tudo, a universidade transferiu, o reitor ligou, pediu desculpas, o Sobchak ligou, pediu desculpas, ou seja, ficou tudo certo. Então, bem, as senhoras se organizaram, mas os caras disseram: Como assim? Vamos deixar escapar das nossas mãos? O quê? E você acha que se isso for organizado pelo nosso governo vai ser a mesma coisa? Eu acho que na Ucrânia é a mesma coisa, mandam dinheiro para eles, sim, e eles dizem: Vamos fingir que contratamos 1000 africanos, mas na verdade só pegam 2 e mostram esses 2 na TV, dizendo que são 1000. Também tem uma história sobre isso. Eu tinha uns 7 ou 8 anos e estava andando pela rua em Leningrado, onde eu morava, e de repente, já chegando em casa, de repente alguém corre até mim. Acho que eu tinha mais, uns 10 anos, eu já usava o lenço de pioneiro, aí uma mulher se aproxima de mim e diz: Menino, você tem 10 minutos. Eu digo: Tenho. Ela diz: Você pode me fazer um favor? Eu preciso te fotografar. Eu digo: Sim, sou um pioneiro, certo? Ela me pega na mão mesmo, me leva pela rua, e lá tem a casa dos jornalistas de Leningrado, me coloca numa cadeira, de repente aparecem alguns fotógrafos, eles me fotografam, me dão um acordeão nas mãos. Então eles me sentam, me dão um acordeão. E eu, bem, estou sentado, eu sou um pioneiro, certo? Sim, eles dizem para eu sorrir, olhar para cá e para lá, sou fotografado, e é isso. Assim tudo termina, 10 anos se passam. Eu tinha uns 20 anos, bem, não, acho que 17, né? Eu me aproximo de uma garota na pista de dança e a convido para dançar. Ela diz: De algum lugar eu te conheço. Eu digo: Acho que nunca nos vimos, né? Ela fala: Não, com certeza, espera um segundo. E ela, a garota, tinha um rosto marcante, mas eu não sabia reconhecer na época. Ela diz: Você está pendurado na casa dos jornalistas, bem no centro, já faz uns 10 anos. Ela fala: Quando eu era pequena, minha mãe me levava lá e lembro porque via seu retrato todos os dias. E lá está escrito embaixo, você com um acordeão, e está escrito: No nosso grupo de acordeonistas tem 20 pessoas. Desculpe por estar de pé hoje, eu entendo. Isso é algo parecido com o que vai acontecer. No nosso regimento de africanos temos 1.427 pessoas, ou seja, se você multiplicar 1.427 por $6.000, vai ter o valor que foi parar em outro lugar. Por isso, né, os americanos não querem nos dar dinheiro, nem sistemas Patriot, nem licenças, nada. E eu suspeito que eles nem querem lidar com os ucranianos. Sabe, bem, de novo, não é bem assim, claro, mas realmente, naturalmente, ficaram selvagens. Por isso esperam tanto na Ucrânia. E se o poder mudar, e se de novo, os ladrões chegarem ao poder, tudo vai ficar bem. Porque um ladrão rouba do outro ladrão, e isso é muito justo se for assim que acontece. Vamos explorar os exploradores. Vamos tirar dos que tiram, como era lá, era muito bonito na União Soviética. Ah, bem, o que é isso? É isso mesmo, sim, 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 sim. Vamos torcer para que os ladrões não venham, mas a esperança diminui. Sempre que faço um programa, penso quem pode chegar ao poder por aqui. Ao ouvir as declarações das pessoas, minha esperança só diminui. De fato, que venha alguém que realmente cuide, por assim dizer, do povo ucraniano. Sabe, eu realmente espero, de verdade, até surgiram alguns, digamos, lampejos de esperança, que desta vez não haverá transferência de poder na Câmara Baixa do Congresso, na Câmara dos Representantes.
Aqui chamamos isso de republicanos para democratas. Os republicanos devem continuar, talvez com pequena margem, mas ainda assim permanecem, o que já é algo. O ideal seria ter 10 ou 15 cadeiras a mais, pois se alguém faltar ou sair, ainda assim você se sente mais seguro. Mas eu acho que vai continuar. Eu espero que a Câmara dos Representantes fique com os republicanos, ou seja, Trump vai pelo menos continuar cumprindo essa tarefa dele. E agora em novembro ele vai ter, então em dezembro, digamos assim, sim, significativamente mais. Ou seja, essa esperança vai desaparecer e realmente vai atingir em cheio o Zelensky e companhia. Não sei exatamente quem é companhia, mas acho que pode citar todo o elenco do antigo gabinete dele e do gabinete atual. Me desculpe, não tenho certeza se Budanov é melhor do que Shmudanov. Pois é, embora não haja nenhuma prova, além do fato de que circulavam muitos boatos de que Budanov enviava tanques para a África, de onde ele os conseguia, eu não sei. De novo, não posso falar. Acho que não. Não posso garantir isso, mas o tempo todo, enquanto ele ainda estava na inteligência, sempre havia conversas de que Budanov era aquele que enviava tanques para a África. Algo secreto, ok? Ok. Por isso, ainda há esperança. Há esperança no Trump. Obrigada. Sim, há esperança no Trump de que ele vai agir com firmeza. E eu acho que é isso que eles estão fazendo. Eles estão tentando convencer vocês, eles, a liderança da Ucrânia, vocês, o povo ucraniano, estão tentando convencer de que só mais um pouco e tudo vai ficar bem. Esse entusiasmo deles vai acabar em novembro, no mês de novembro, se os republicanos chegarem ao poder. E então eles vão entender que ainda tem 2 anos e não 3 ou 4 meses. E mesmo assim eles vão começar a pensar que talvez, para não serem completamente enforcados quando tudo isso acabar, vamos tentar, afinal, chegar a um acordo e fazer a paz. E então teremos pelo menos um dos dois lados querendo chegar a um acordo de paz. Sem a retirada total da Rússia de todos os territórios ucranianos, ela não sairá sozinha. Muito obrigada por essa conversa. Eu convido nossos espectadores a se inscreverem no seu canal, no nosso também. Obrigada por estarem conosco hoje, pelos likes, pelos comentários, por tudo. Muito obrigada. Até a próxima. Até logo, Tânia. Editor.